E é isso aí, gente. Estamos de volta com nossa programação divina, né? Amados irmãos, daqui a pouco vamos ter a reflexão do Evangelho do dia, né? Algo que a gente faz as reflexões todos os sábados aqui. Mas antes do Evangelho, eu queria trazer, né? Eu li a primeira leitura já de hoje, da liturgia, e eu achei muito interessante, né, o conteúdo dela. Claro que todo dia, né, a Sagrada Escritura nos traz isso, e tudo é importante, claro. Mas dentro de algo que eu estava pensando em trazer para nós, né, a primeira leitura de hoje, do livro de Josué, né, capítulo 24, né, que ela está do versículo 14 até o 29. E logo no início, né, eu li, claro, a liturgia toda, e eu queria fazer uma breve, digamos, formação dentro dessa passagem, né, e aproveitar também para trazer outras passagens para explicar a vocês, né, falando de imagens, né, que é algo muito... Nós já trouxemos aqui algumas formações sobre esse assunto, sobre as imagens e tudo, que é algo muito distorcido por muitas pessoas, né? E nós, como católicos, e claro, dentro da palavra, a gente já trouxemos algumas coisas, e hoje a gente queria trazer mais coisas, né? Para fortalecer, né? E para esclarecer, né? O que realmente representa as imagens para nós católicos, você que é católico, tá bom? Então, a leitura de hoje me chamou a atenção logo no seu início, né? Quando Josué falava ao seu povo, né? Versículo 14, né, do capítulo 24 de Josué, diz o seguinte: agora, pois, temei o Senhor e servi-o com um coração íntegro e sincero, e lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vós parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis, a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim, eu, Moisés, e minha família, nós serviremos ao Senhor. Né? E o povo então respondeu dizendo: logo de nós abandonarmos o Senhor, longe de nós abandonarmos nosso Senhor, disse o povo, para servir a deuses estranhos, né? Então isso aqui, gente, nos cabe naquilo que nós vamos falar, né? Naquele tempo, as pessoas tinham deuses para tudo, né? Nós já falamos até sobre isso aqui. Para tudo tinha um Deus, e era um povo muito idólatra daquele tempo, né? Tanto de Josué. E nesse tempo, seguindo até algumas tradições, né, da geração de Josué, da qual eles serviam, como o próprio Josué fala, né, os deuses de vossos pais, né, serviam na Mesopotâmia, no Egito. Então, ou seja, eles faziam adoração a deuses pagãos, né, ou seja, a pessoas ou a algum ser, né, e a pessoa se considerava o sol como Deus, a lua, né, outros consideravam outras coisas estranhas como Deus, né, ou até mesmo pessoas, né, e viviam dessa forma, né, como pessoas idólatras, né. Então Josué chegou para esse povo e perguntou a eles a quem eles queriam servir, né, se ao Senhor nosso Deus ou aos deuses, né, da qual vossos pais serviram. E nesse momento o povo já conhecia a Deus, porque era um povo de Josué, né? Josué é um profeta de Deus, um homem de Deus, não tinha como eles desconhecer, né? Se bem que alguma outra pessoa com certeza teimava em desobedecer ou desacreditar, né? Porque muitas vezes nós seres humanos, nós acreditamos muito naquilo que a gente vê, né? Então, aquilo que a gente não vê, as pessoas passam a não acreditar, né? E dentro disso tudo, Josué faz essa pergunta, né? A quem vocês vão servir, né? Para ser bem resumido, né? A Deus, né? Ou a falsos ídolos, né? A falsos deuses. E o povo responde, né? Longe de nós abandonarmos o nosso Senhor para servir a deuses estranhos, né? Então o povo escolhe por Deus, né? Junto com Josué, né? E ali também é da sua última missão, depois de formalizar isso com o povo, né, e do próprio povo ser testemunha, vai dizer na leitura, do que estavam falando, do que estava ali se declarando, né,
ele, no final lá da leitura, vai falar que tem uma rocha, uma pedra, da qual ele praticamente carimba todo o que o povo declarar e acaba morrendo, né? Isso aqui foi um dos últimos atos de sua vida, né? Ele que morreu com 110 anos, Josué. Então, trazendo um pouco sobre explicação de imagem, né? Porque muitas vezes as pessoas pegam o Êxodo 20, né? E vêm contra nós católicos para nos chamar de idólatras, né? Adoradores de imagem, né? E essa explicação de Josué, né? Nos remete a isso, gente. O que Deus proíbe em Êxodo 20, né? É a fabricação de imagens de deuses pagãos, né? Ou de ídolos, né? Pessoas que colocam um Deus, um ser que não é Deus nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como dono, como criador, ou seja, coloca alguém no lugar de Deus, certo? Ou idolatra alguém, certo? Então, isso acontecia muito lá no Antigo Testamento, né? Nos dias de hoje ainda acontece, nós podemos ver, mas em especial no Antigo Testamento, onde a palavra relata muito isso, né? A questão dos deuses pagãos de outros deuses. Então, Deus vendo tudo isso, em Êxodo 20, ele vem proibir, certo? A fabricação desses deuses, tá bom? Desses falsos ídolos, né? Dessas imagens, porque as pessoas faziam as imagens desses ídolos e adoravam, ali era mesmo uma adoração, né? Aquela pessoa, aquela imagem que eles fabricavam, né? Aquele deus pagão, ou aquele falso ídolo, né? Então, era um povo, sim, idólatra. Por isso, Deus, lá no Êxodo 20, vem e proíbe seriamente a fabricação desses ídolos, certo? Para ser colocado no lugar de Deus. Então, quanto às imagens sacras, gente, aí já é outro assunto, certo? Você quer ver no mesmo livro de Êxodo, né? É só você pegar o Êxodo capítulo 25 e você vai ver ali, né? E ali já tem algo falando das imagens sacras, né? Quando Deus vem falar. Quanto às imagens não são para serem colocadas no lugar de Deus, aquelas imagens. Isto é, quando as imagens não são para serem adoradas, né? Então, o mesmo Deus as manda fazer, né? E muitos, né, exemplos das imagens a gente encontra, como eu falei, em Êxodo 25, né, 26, 1 Reis 6, 1 Reis 6, nos versículos 32, 7, 36, Crônicas, Ezequiel 41, Números 21, Crônicas 28, Números 7, 1 Samuel, 2 Samuel, Hebreus, ou seja, gente, a infinidade de passagens, né, de quando Deus vem nos tratar das imagens sacras, que tem uma diferença, a imagem de um ídolo põe imagem sacra, né? Aí você, Júnior, mas eu não entendi o que é isso, né? Porque ele proíbe em 20, depois manda fazer, é justamente por essa diferença, gente. As imagens sacras nos remete a ter uma lembrança de Deus, ou de uma pessoa que se entregou sua vida a Deus, entendeu? Como a história de um santo hoje, São Maximiliano, ele se entregou, né, toda a sua vida santa, de santidade sobre essa terra, ele se entregou, né, ele morreu no lugar de um pai de família, né, onde quando teve o sorteio, né, de 10 nazistas ali, que ia ser 10 que os nazistas iam matar, aliás, sortearam 10 pessoas, e entre esses 10 existia ali um pai de família, né, e quando ele soube que ele foi ser sorteado para a morte, São Maximiliano, ao vendo aquele amigo de cela dele, né, desesperado, falando nos seus filhos, de sua família, São Maximiliano foi e se ofereceu para morrer no lugar dele, né? Então essa pessoa, São Maximiliano, ela tem um destaque pela sua vida, pela sua entrega, né? Então a palavra de Deus em Hebreus vem nos falar sobre isso, que essas pessoas são para nós exemplos, da qual nós devemos, né, pegar o seu testemunho de vida e trazer para nós, certo? Para que a gente realmente entenda o significado de se viver. Então, nós temos, às vezes, numa foto de São Maximiliano, numa imagem dele, essa lembrança que nos remete a Deus, certo? Nós não adoramos imagens, nós não adoramos a santos, nós não adoramos Nossa Senhora, mas são as imagens que nós, ao olhar para uma imagem, para uma foto, nos remete à lembrança dessas pessoas e imediatamente, pela sua vida, né, nos remete a Deus, certo? Não, o olhar não fica no material, na foto, na imagem, não. Ela nos remete a Deus, certo? Então, quando nós olhamos uma imagem, nós lembramos logo de Deus, porque a gente vê Deus na ação
e na vida dessas pessoas através da imagem dele, certo? Então, só para encerrar, por questão de tempo, daqui a pouco tem o evangelho, já estamos atrasados, mas para você ver, o Templo de Salomão, né, você vai encontrar lá no Antigo Testamento, quando Salomão foi construir o templo, a gente pôde ver que o Senhor mandou fazer as imagens sacras, né? O Templo de Salomão era cheio de imagens, certo? E no Evangelho, ou na passagem que vem falar, a gente vê que existe até o tamanho das imagens, de que é feito, né? Imagem de ferro, de bronze, as de gesso, madeira, vinha as medidas e tudo, né? Então Deus ensinando como queria as imagens lá no templo de Salomão, certo? Então, resumidamente, Deus manda as imagens sacras, Deus manda construir, certo? E as imagens de ídolos, de deuses pagãos, é que Deus condena nessa passagem de Êxodo, capítulo 20, certo? Quanto às imagens... Pronto, ó, o templo de Salomão aqui, ó, que foi construído radicalmente pelo rei Salomão. Ele estava cheio de imagens de escultura, né? E Deus se manifestou neste templo, certo? Um templo e encheu de glória, né? Aquele templo. A gente pode ver em Ezequiel 41, certo? Ezequiel no capítulo 41. Neste templo havia até imagens gigantes. A gente pode ver em 1 Reis 6, né? Em 2 Crônicas capítulo 3, tinha imagens gigantes, né? Que vai dizer lá. Então, ou seja, nessas passagens de Ezequiel 41, 1 Reis 6, 2 Crônicas 3, Números 21, ou seja, aqui a gente pode ver, né? A gente vai ver, se você ler, você vai ver, né? Ezequiel, né? Quando vem falar do templo de Salomão, a diversidade de imagens sacras que foram compostas, né, naquele grande templo de Salomão, certo? Teve até o Edir Macedo, que todo mundo conhece, ele fez o templo de Salomão agora, né? Eu acho que só não ficou igual não, porque ele esqueceu das imagens, né? Então eu nem considero lá um templo de Salomão, porque além de ter sido feito pelo Edir Macedo lá, ele esqueceu também de colocar essas imagens. Então ele não seguiu a palavra do jeito que ela manda, né? Porque o templo de Salomão era cheio de imagens, né? A Igreja Católica, seguindo essa regra, gente, muitas vezes as pessoas até julgam, né? E para vocês terem noção, naquele tempo, nos dias de hoje, nós sabemos que existem pessoas ainda sem estudo, né? De uma zona rural, por exemplo, que não tiveram acesso a estudos, né? Então elas não sabem ler, né? Aí a igreja, desde o princípio, também com essa preocupação, né, de ligar essas pessoas à palavra, à história, né? Quando era difícil o acesso ao quem lia, por exemplo, no tempo dos nossos avós, né? O grau de analfabetismo era grandíssimo. Eu até achava admirado como minha avó conseguiu ser catequista, porque ela lia muito bem, sem ter estudo. E a igreja, nessa preocupação, para você entender, não sei se vocês já entraram em igrejas que têm a via sacra, através de imagens, né? Muitas igrejas têm. Não vou dizer todas, mas muitas igrejas têm a via sacra através das imagens, né? Isso ali, gente, são para essas pessoas que não sabem ler a palavra. Então, ao entrar numa igreja, ela passa a olhar toda a via sacra de Jesus pelas imagens, né? Cada imagem traz um momento, né, da via e tudo. Então, isso ali para a pessoa que não sabe ler, gente, não tem estudo, ao entrar numa igreja, ela está lendo a Bíblia através das imagens, né? Ali Jesus foi açoitado, ali Jesus caiu, você entendeu? Porque tem a via sacra, quando através de imagem, a gente tem na igreja de Itapajé, tem na nossa aqui, entendeu? E ela traz essa imagem. Então a pessoa que não sabe ler não pode pegar a Bíblia, né, para ler, né? E quando se não for numa celebração que explique-se ali, ela não vai entender nada, mas a imagem traz para ela, né? Todo aquele momento, certo? Então é nessa preocupação também, sabe, das pessoas que analfabetas. Eu achei muito interessante, acho muito interessante essa visão, né? Hoje, graças a Deus, nós que vivemos nas cidades urbanas, nós temos os estudos, tá? Temos vários meios de comunicação da qual a gente pode procurar, pode se formar, pode entender, pode pegar a palavra de Deus e ver.
Mas nos tempos dos nossos avós, por exemplo, onde, como eu falei, onde o estudo era muito difícil, gente, isso ajudava demais, né? E a gente pôde ver a sabedoria desse povo sem estudo. Eles sabiam muito, nos traziam muita experiência. Quem não tem uma história, né, de uma pessoa sua que viveu no passado, um parente, um pai, um avô, que ele trazia profecias de Deus, né? Que ele conhecia a palavra de Deus até sem saber ler. Isso ali tudo através do que o Espírito Santo suscitava neles, uma imagem, né? Eles entravam numa igreja e ficava contemplando aquelas imagens, sabe? E viajando, né? Como Deus é perfeito, né? Pegou esse santo ali e trouxe ele para ser exemplo para nós. Olha a doação, né? Através da imagem a pessoa vai viajando naquilo que conhece, naquilo que ouviu do santo. Na via sacra a pessoa vai viajando em todo o percurso que Jesus fez através da imagem. Por isso a importância das imagens, não para a gente adorá-las, né? Mas sim para a gente lembrar de toda aquela história, né? E que aquela pessoa de dedicação de vida, né? Porque os santos, né, da qual estão lá, eles tiveram uma doação da sua vida 100% para Deus. 100%. Então, ao olhar uma imagem daquela, automaticamente nossa visão, nossa mente é remetida ao Senhor. Tá bom? Evangelho daqui a pouco.